Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Tô muito alegre, tá? Como eu esperei pelo dia de hoje, como eu esperei por esse dia de 17 de outubro de 2019, de tá podendo anunciar pra vocês que pessoas ligadas aí a Unique Forex teriam sido presas pela Polícia Federal. Foram meses de espera, mas até que enfim, essa espera aí foi contemplada aí com esse prêmio, tá? E de fato não vou ficar aqui mascarando emoções, não vou ficar aqui sendo hipócrita. Não, eu não tô com nenhuma pena dessas pessoas terem sido presas pela Polícia Federal. A informação atualizada que temos até agora, nesse presente momento, até as 9h30, horário de Brasília, no dia 17 de outubro de 2019, é que 9 pessoas foram presas, porém, ainda temos uma pessoa a ser presa aí porque foram expedidos cerca de 10 mandados de prisão contra pessoas que sejam relacionadas, que se ligaram diretamente com a Unique Forex em todo o Brasil, tá? Não foi somente no estado do Rio Grande do Sul, não, foi em todo o país, tá? E o seguinte, quando a Unique Forex estava bem forte, e estava pagando aí geral inteira ainda, quando tinha muitos defensores, eu era uma das poucas pessoas aqui relacionadas à área de Bitcoin que batíamos de frente aí contra a Unique Forex, quando a empresa ainda estava pagando, estava forte. Eu fui ameaçado aí de processo, não foi uma, duas, três, nem 4 vezes não, foram 5 vezes aí com os advogados informais da Unique Forex a me ameaçavam, falar, olha, você vai ser processado, olha, o seu canal vai acabar, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Quantas foram as ameaças de processo que eu recebi? Então, de fato, merece sim, é muito bem feito, tá? Não somente pelo que fizeram comigo, mas pelas pessoas aí que perderam dinheiro, tá? Muitas pessoas aí estão endividadas, devem na agiota, devem na banco. Então, de fato, eu tô aqui, como já falei, muito satisfeito. Vou dar mais detalhes em relação a isso, deixar daqui um pouco de lado essa minha história pessoal. Vou aqui falar sobre como se realizou essa prisão. Vou falar também em relação ao caso da Inju, que parece que alguns clientes agora estão começando a se voltar contra a empresa, já não estão mais defendendo a Inju como defendiam antes. Então já viu que esse vídeo aqui está muito importante, vou trazer muitas informações em relação à Unique Forex, então já viu que está imperdível, não sai daí até o final, beleza? Um recado rápido aqui para aqueles que já são de longa data, mas que ainda não são inscritos, ou então aqueles que estão caindo pela primeira vez no canal, para se inscreverem, dar like e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com geral inteira, beleza? Se você quiser entrar em contato comigo ou receber aí notificações de vídeo, adicione esse número que está passando embaixo na sua tela, o seu WhatsApp, né, os seus contatos, e manda um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar aí sobre a PF ter feito aí essa mega operação no dia de hoje em vários estados, está deixando muito bem claro isso, não foi apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas a operação, a parte principal da operação, claro, se concentrou ali em São Leopoldo, onde ficava a antiga sede da Unique Forex. Eu não sei se eles vão encontrar ali as pessoas ligadas a essa empresa lá, porque, como já mencionado em vídeos anteriores, eles acabaram entregando aí o tipo de apartamento, né, aquela loja ali, ao dono do prédio, ao dono de quem de fato era o imóvel, tá? Eles não estão mais lá, já entregaram as chaves e tudo. Mas não foi somente, como já falei, operações em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Teve operações no estado de São Paulo, teve operações no Tocantins, que foi a capital Palmas, teve operação em Brasília, teve operação na capital do Paraná, em Curitiba. No estado de São Paulo foi na cidade de Bragança Paulista, teve também cidades gaúchas. A operação aí não foi pequena, tá? Foram emitidos cerca de 65 ordens de busca e apreensão. Esses tipos de ordem aí, esses tipos de mandados dizem respeito a apreenderem documentos, computadores, enfim, com vistas aí a adquirirem algum tipo de prova para incriminar a empresa aí nessa investigação. Lembrando, isso aqui é apenas uma investigação. As prisões que foram realizadas, não foi feito nenhum julgamento ainda, foi prisão preventiva, tá? Lembrando, os caras ainda podem ser soltos, pode haver aí liminar, então a coisa está bem no início ainda, mas já está sendo aí uma grande derrocada da Unique Forex, e eu diria que hoje está sendo o começo do fim da Unique Forex, pelo menos aqui no Brasil, tá? Eu não diria em relação às operações lá no Belize, porque aí já é outra história, outra jurisdição, outro país, tá? Inclusive é um paraíso fiscal. Por isso que o próprio Leidmar e Companhia Limitada, aqueles diretores já estão lá no Belize, justamente para não sofrer aqui esses tipos de consequências judiciais. Os caras poderiam, inclusive, caso estivesse aqui no Brasil, serem presos, tá? Lembrando que até o presente momento não houve aí de divulgação das pessoas que nome das pessoas que foram presas, tá? Até para que se preserve a operação, né? A operação ainda está rolando. Foi recente, aconteceu horas atrás, foi na manhã dessa quinta-feira, mas enfim, isso aí foi um grande tapa na cara de algumas pessoas que ainda defendiam a Unique Forex, que são idiotas, né? Pessoas que defendem a Unique Forex depois de tudo que essa empresa fez, é um completo idiota, é um idiota de carteirinha, só falta escrever na cara assim, idiota, tá? Porque não tem mais o que fazer.
E aí se chegou também, inclusive, num tipo de número absurdo, tá, rapaziada? Se chegou aí numa cifra de 40 milhões de reais arrecadados diariamente pela empresa, segundo a própria Polícia Federal. Então, pouco dinheiro esses caras já não têm. Esses caras aí estão nadando na grana. De fato aí estão com muito... Olha só, estão com muito dinheiro no exterior. Foram emitidos aí também ordens para que se fizesse aí o arresto de bens, para que se fizesse aí o confisco de alguns bens, inclusive sequestro ali, envolvendo bloqueio de dinheiro em contas bancárias. Porém, não se tem informação que tenha encontrado algum tipo de conta bancária relacionada à Unique Forex, mas eu creio que até veículos aí, como foi dado aqui na matéria, tenham sido apreendidos. De fato foi uma mega operação aí. Como eu já falei, a PF ela fica trabalhando ali a paisana, ali, captando informações, fica ali reunindo provas, reunindo documentos para quando ela tem um mínimo, digamos assim, um mínimo de provas necessárias para que elas vão ali e façam uma operação maior. Um tipo de operação como essa, justamente para dar prosseguimento ali às investigações, eles vão para cima com tudo, tá? Eles fazem ali o cercado, eles fazem todo o rodeio ao grupo, né? Então uma pessoa que seja suspeita de cometer algum tipo de crime, quando eles têm ali indícios mínimos, vão lá e vão para cima com tudo, como aconteceu no dia de hoje, e eu avisei há meses que isso poderia acontecer. Mas olha só, aqui no Brasil, Unique Forex, eu acho que acabou no dia, começa a acabar no dia de hoje, digamos assim. Se ela oferecer agora algum tipo de plano de investimento, vai ser por meio de fora do país. E olha só, eu passo aí a duvidar se eles vão aí devolver toda a grana como tinham prometido aí às pessoas por meio daquele escritório de advocacia, porque agora a coisa mudou radicalmente. E novamente, bem feito para a empresa. Não tô nem aí, tô pouco me lixando, tô gostando bastante, não vou negar, beleza? Agora, saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre o caso da Indio, que é outra empresa aí que tinha parado de realizar pagamentos faz algum tempo aí. E tinha alguns manifestantes que até alguns meses atrás bradavam contra o Ministério Público, inclusive em frente à instituição, dizendo que era para o Ministério Público devolver o dinheiro da empresa, que a empresa não era pirâmide, que estava tudo lindo, estava tudo certo. É o seguinte, parece que a coisa está começando a mudar de lugar. Algumas pessoas aí, não são todas, mas algumas pessoas estão conseguindo aí abrir os olhos frente a esse tipo de situação, tá? E eu quero deixar muito bem claro aqui um tipo de ponto de vista aqui meu em relação à hipocrisia de alguns investidores, tá? Porque olha só, lembrando que não são todos, eu sou totalmente contra a generalização, tá? Não estou dizendo que todo mundo fez isso, mas que algumas pessoas tiveram ali a postura hipócrita de que antes, quando estavam enchendo os burros aí de dinheiro, estavam aí com o bolso cheio de grana, estavam aí bradando contra as organizações do governo, as organizações do Estado, e como anarcocapitalista, eu sempre vou defender aqui que não existe Estado, porque o Estado por si só é um tipo de... A própria existência do Estado é uma agressão aí, porque ele é sustentado por via de impostos, tá? Mas o meu discurso sempre foi coerente, eu nunca mudei meu discurso, tá? E nunca ganhei dinheiro para falar o que eu falo aqui, eu falo por total convicção. Mas aqueles caras ali, eles eram contra, caras em Minas também, né? Eles eram contra o Estado, porque eles viam no Estado, e em algumas partes eles tinham razão, um tipo de agressão, porque eles estariam ali meio que deixando de ganhar dinheiro, então tendo ali as atividades atrapalhadas por causa do Estado. Só que a questão é o seguinte: eles, por culpa deles próprios, estavam colocando dinheiro em esquemas aí possivelmente fraudulentos, em possíveis pirâmides financeiras, tá? Por culpa deles. E aí depois, quando o negócio dá merda, quando dá BO, aí vão correr pro Estado, aí vão chamar Ministério Público, vão chamar advogado, como fizeram aqui, para fazer acordo com o Ministério Público para haver pagamento, aí chamam a Polícia Federal, chamam todos, aí chamam o governo, né? É justamente em relação a isso, esse tipo de hipocrisia que eu sou totalmente contra, tá? Esse tipo de dubiedade no comportamento. Mas deixando esse papo, esse sermão de lado, vamos falar aqui sobre o que aconteceu, tá? Porque antigamente, como eu já falei, a gente via algumas manifestações, né, manifestantes contra o MPF e dizia que a empresa não era pirâmide, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que parece que a situação mudou bastante, porque no último protesto realizado aí no dia 11 de outubro, tá, em frente à sede da Indio, lá em Novo Hamburgo, os manifestantes, tá, foi uma associação de manifestantes que se chama ASIC, muito parecida ali com o nome do chip de mineração de criptomoedas ASIC, tá, mas tem um S a mais, mas não tem nada a ver com mineração de criptomoedas. É uma associação ali de pessoas que são investidores nesses tipos de empresas de investimento, entre aspas, né, que a gente sabe o que é. Mas eles realizaram esse protesto aí, o protesto contou ali com cerca de 100 a 200 pessoas ali durante 2 horas, como eu já falei, em frente à sede da empresa. E o que me surpreendeu é que, diferentemente
de outros protestos, inclusive protestos marcados previamente, que houve aquele alarde, houve uma grande divulgação e falaram que ia chamar a mídia, acabou minguando, não dando ali cerca de nem 15 pessoas. Geralmente, tanto no protesto em relação à Unique Forex, quanto no protesto ali em frente ao Bitcoin Banco, deram cerca de 10 a 12 pessoas. Foi muito fraco, foi completamente patético. E lembrando, houve uma grande divulgação. Diferentemente desse caso aqui, em que não houve aquele alarde todo, não houve aquela tempestade de copo d'água no que se trata aí de promessas, já que queriam reunir pessoas de todo o Brasil, queriam chamar a mídia, os caras simplesmente foram lá e fizeram, tá? Isso aí, de fato, tem que ser aí reconhecido. Eu bato palmas para esse tipo aqui de mobilização, tá? De fato aí se cumpriu até aquele tipo de ditado, né? Que de fato cão que ladra não morde, tá? De fato eles não prometeram nada, não foram para a imprensa, não fizeram barulho, simplesmente foram lá e fizeram a manifestação, se organizaram. E assim, tudo bem que não foram 1.000 a 2.000 pessoas, mas em relação aos protestos minguados que tivemos recentemente, foi algo muito bem sucedido. Claro que ainda teve outro protesto aí que está para ser realizado, acho que até o final dessa semana, até a sexta-feira, em frente à sede da Atlas Quantum, e também prometeu-se algo grandioso, queria chamar ali alguns meios de imprensa, mas até agora só está na promessa. Se vai se cumprir de fato ou não aquilo que prometeram, eu duvido bastante. Não digo que não vai acontecer, mas eu tenho ali minhas dúvidas dadas às outras ocasiões, tá? Mas vamos ficar de olho, vamos ver se de fato o tipo de protesto que vai acontecer em frente à Atlas Quantum vai ser assim tão bem sucedido, ou vai inclusive até em questão de números superar o protesto da Indil, tá? Mas qual foi a pauta desse protesto? Tem quem participou. As pessoas que participaram foram pessoas ali de diversas cidades do Rio Grande do Sul, tá? Pessoas ali do Vale dos Sinos, da capital, pessoas ali da região da Serra, e também pessoas do estado de Santa Catarina. E durou cerca de 2 horas ali em frente à empresa. E diferentemente da outra manifestação em que nos cartazes diziam MPF, deixa a gente trabalhar, MPF, devolve nosso dinheiro. Agora, as manifestações, a pauta de queixa foi direcionada à empresa. Nos cartazes você poderia ler: devolve o que é nosso, Indil, queremos o nosso plano de pagamento, senhores sócios da Indil, paguem o que é nosso, dê o nosso dinheiro. Então, de fato, aí parece que os investidores, os clientes da empresa estão começando a abrir os olhos, estão começando a ficar contra a empresa, porque sabe que a situação ali não vai ser muito fácil. Já vou deixando muito bem claro para aqueles que ainda duvidam aí, acham que vão ser pagos com facilidade e com rapidez. Olha, vai ser muito difícil e vai ser bem demorado, tá? Vai ser totalmente o contrário do que você pensa. Embora mesmo que os donos da Indil quisessem efetuar esses pagamentos, os próprios órgãos do Estado, a própria Justiça meio que bloqueou ali as pessoas que estão sendo investigadas, as pessoas que foram presas e que depois foram soltas, de efetuarem qualquer tipo de pagamento, de desenvolverem qualquer tipo de atividade relacionada aí às pessoas que sejam clientes da Indil, enfim, qualquer atividade que seja relacionada à Indil, eles não vão poder meio que se envolver com isso. Tá entendendo? Então, mesmo que eles tivessem aí uma grande vontade de pagar todo mundo, que tivesse dinheiro para pagar todo mundo, eles não poderiam por determinação judicial. Eu acho que já era. Tá? Antes ainda tinha até uma crença que poderia levar um certo tempo, com processo, poderia receber, mas eu acho que em relação a Indil, o dinheiro já está na mão do Estado, não vai ser igual o caso da Telex Free, tá? Não vai ter ali grandes reviravoltas. Acho que nesse caso em específico, mesmo que a pessoa entre com processo, tá? Eu creio que a possibilidade de receber o dinheiro de volta seja ali quase zero, quase nula, tá? Não tô aqui querendo matar sonhos de ninguém, só tô aqui simplesmente sendo realista, porque a realidade, independentemente de eu querer que ela seja assim ou não, ela é do jeito que é. Pois bem, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.